Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. O canal do Presbítero Paulo também é informação. Eu trago aqui uma notícia para todos os inscritos do canal. É uma notícia que está acontecendo algo terrível no país da Nigéria. Está acontecendo algo terrível contra os cristãos nesse país que pertence à África. E o relato traz que extremistas islâmicos e milícias de pastores Fulani radicalizados mataram mais de 7.000 cristãos nos primeiros 220 dias de 2025. Segundo o novo relatório da Sociedade Internacional para as Liberdades Civis e o Estado de Direito, a organização sediada em Anambra e liderada pelo criminologista e pesquisador cristão Ameba, é o nome do pesquisador, estima-se que pelo menos 7.087 cristãos foram massacrados entre 1º de janeiro e 10 de agosto. Então você vê que a perseguição contra cristãos no país da Nigéria está ceifando a vida de milhares de cristãos. Cerca de 7.000 cristãos, mais de 7.000, perderam as suas vidas nos primeiros 220 dias deste ano de 2005. No mesmo período, cerca de 7.800 cristãos teriam sido sequestrados por causa da sua fé. O levantamento elaborado com base em reportagens da mídia local e estrangeira, dados governamentais, relatórios de grupos internacionais de direitos humanos e relatos de testemunhas apontam que a média foi de 30 cristãos mortos por dia, mais de uma morte por hora e 35 sequestros diários. Então você vê, meus irmãos, que na Nigéria a coisa está apertando. Na Nigéria a coisa está feia. Está cumprindo aquela palavra que Jesus disse, que vós sereis odiados por causa do meu nome e sereis mortos, levados à presença de reis, de autoridades. Então você vê que em pleno século XXI, ano de 2025, cerca de 30 cristãos morrem por dia assassinados no país da Nigéria. Gente, isso não era para estar acontecendo. Cadê as autoridades desse país? Cadê os governantes deste país? Vamos ver o que eles dizem. Olha só, mais de uma por hora, mais de uma morte por hora. Mais de uma por hora. Os cristãos são assassinados, mais de um cristão por hora. Se você é cristão, nem pense em ir para a Nigéria. Nem pensa. Por quê? Porque lá você vai ser morto. Você vai ser decapitado, apedrejado. Morte cruel. Meu Deus, faça ideia o que esses irmãos passam na mão dessas milícias, nas mãos desse grupo. Meu Deus do céu. 35 sequestros diários. A Nigéria enfrenta há mais de uma década a escalada de violência de grupos como Boko Haram e Estado Islâmico, ativos principalmente no nordeste da Nigéria, além de ataques recorrentes de milícias Fulani ou Fulani contra comunidades cristãs no cinturão do meio, enquanto observadores internacionais consideram que o padrão da violência pode caracterizar perseguição religiosa e até genocídio. O governo nigeriano afirma que se trata de conflitos antigos entre agricultores e pastores. Mas ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que colocar o exército, a polícia, para defender esses cristãos que estão morrendo. O relatório também indica que pelo menos 22 grupos terroristas islâmicos operam a partir da Nigéria. Então, os terroristas islâmicos, eles estão atuando livremente nesse país. Alguns com supostas ligações ao Estado Islâmico e ao Fundo Jihad Mundial. Segundo a Intersociety, o objetivo desses grupos é eliminar cristãos e praticantes de religiões tradicionais, especialmente nas regiões Igbo do sudeste e sul do país. Então esses grupos estão determinados a eliminar o cristianismo na Nigéria, matando, assassinando os cristãos.
Meu Deus, que coisa terrível. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A reportagem continua dizendo que o Meia Balazi afirmou ao The Christian Post que monitora a violência contra cristãos desde 2010. Monitora, mas se não fizer nada, não adianta. Temos seguido os padrões e tendências. E a situação está piorando, disse ele. Está monitorando, mas se não fizer nada, vai piorar mesmo. Ele responsabiliza os grupos jihadistas Boko Haram e as milícias Fulani radicalizados pelo aumento dos ataques. Além de criticar a falta de ação das autoridades, Quer dizer, as autoridades não agem. As autoridades ficam de braços cruzados, vendo os assassinatos em plena luz do dia. Segundo ele, o governo raramente prende os autores dos massacres. E em alguns casos detém vítimas que tentaram se defender. Prender as vítimas. É piada isso. O documento calcula que desde 2009, 185.009 nigerianos foram mortos, incluindo 125 mil cristãos e 60 mil muçulmanos liberais. Nesse período, 19.100 igrejas foram destruídas. 19.100 igrejas, templos, foram destruídos na Nigéria. Mais de 1.100 comunidades cristãs foram saqueadas e 600 clérigos cristãos foram sequestrados. Entre eles, 250 padres católicos e 350 pastores. Então você vê que não escapa ninguém. Não tem crente evangélico, católico, falou o nome de Deus, pregou o evangelho, falou que é cristão, sequestro, cadeia e morte. O Meir Balazi defendeu que o governo dos Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump, retorne à Nigéria à lista de países de preocupação particular, o que permitiria sanções e outras medidas. Já que a Nigéria não consegue fazer nada, o governo nigeriano não consegue colocar um fim nessa situação, então o jeito é apelar para os Estados Unidos, para eles entrarem lá e resolver o problema. Olha só. O que permitiria sanções e outras medidas. A Nigéria integrava a lista no primeiro mandato de Trump, mas foi retirada durante o governo de Joe Biden. Fato criticado pela Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional. Agora aqui eu estou entendendo. Eu estou entendendo aqui, ó. No primeiro mandato do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, ele fiscalizava a Nigéria para não acontecer essas matanças em cima dos cristãos. Mas depois que o Trump perdeu as eleições, que entrou o Joe Biden, então o Joe Biden, ele retirou essa comissão que estava lá impedindo o massacre de cristãos na Nigéria. O Joe Biden ele é um governante de esquerda, todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém que ele é um governante de esquerda. E o Trump é de direita. Parece que o Trump ele é mais a favor dos evangélicos, é mais a favor dos cristãos. Então, diz assim, continuando aqui. Ele também pediu a líderes dos Estados Unidos, Europa e Canadá que proíbam a entrada de líderes islâmicos Fulani de alto escalão nesses países. Eles querem proibir a entrada desses líderes islâmicos que não têm compaixão de ninguém, que não têm pena de ninguém, que entram no país e mata, e prende, mata. Então eles estão pedindo aqui que a Europa, os Estados Unidos, o Canadá proíbam a entrada desse povo na Nigéria, para ver se para essa matança. E que os Estados Unidos agora, nessa nova administração agora do Donald Trump, que ele volte novamente a tomar as rédeas na Nigéria. As portas abertas colocam a Nigéria em 7º lugar na lista mundial de perseguição 2025. Gente, ela está em 7º lugar. Imagina o primeiro. Misericórdia. Referente ao período de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Nesse intervalo, estima-se que 3.100 cristãos foram mortos e 2.830 sequestrados no país. O Observatório para a Liberdade Religiosa na África, em agosto de 2024, registrou 55.910 mortes em 9.970 ataques
ocorridos na Nigéria ao longo de 4 anos. Desse total, 30.880 eram civis, sendo 16.769 cristãos e 6.235 muçulmanos, com proporção de 6 mil, ou seja, de 6,5 cristãos mortos para cada muçulmano. Mais da metade das mortes dos cristãos foi atribuída a radicais Fulani. Meu Deus do céu, não é brincadeira não, hein? Mas, ou seja, por mais de uma década, as atrocidades contra civis na Nigéria foram relativizadas ou minimizadas, conclui o relatório do Observatório. O texto enfatiza que tal postura compromete o atendimento da gravidade da violência, que atinge de forma especial as comunidades cristãs. Então, gente, essa é uma informação aqui, o canal aqui também é informação. E você foi informado sobre o que está acontecendo no país da Nigéria. Vamos orar pelo país da Nigéria. Vamos orar pelo aquele povo para que Deus tenha misericórdia. Para que os governos, as autoridades venham impedir essa matança de cristãos. Afinal de contas, cristãos não faz mal a ninguém. O que os seguidores de Cristo fazem? O que nós fazemos? Orar pelas pessoas, orar pelos países, orar pelas autoridades. Nós somos de paz, nós não somos de guerra. A nossa guerra é contra Satanás. A nossa guerra é contra os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que Deus tenha misericórdia da Nigéria. Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia da Nigéria, meu Deus. Ó Deus, tem misericórdia daqueles cristãos que lá estão, meu Deus, perdendo a vida, Senhor, todos os dias. Cerca de 35 cristãos são mortos, assassinados por esses grupos, meu Pai. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, faça alguma coisa. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.